Você sente um peso invisível na sua casa. Você sempre soube que havia uma sombra pairando entre você e a sua irmã, mas ignorou? Pare tudo o que está fazendo, porque o céu se moveu agora para te mostrar o que está escondido. Não é sobre um inimigo distante ou uma força do além. É sobre a pessoa que você pensou que conhecia, a que está mais perto e que tem um segredo que está bloqueando suas bênçãos. Sua intuição não estava errada. Era a voz do Altíssimo te avisando. Eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para te libertar do peso que você carrega. O que foi plantado no silêncio espiritual por ela começou a afetar a sua vida, a sua paz e a sua prosperidade. Você foi escolhido para receber esta verdade antes que seja tarde demais. O tempo de viver na ilusão acabou. Você precisa do discernimento imediato para fechar essa porta espiritual. Respire fundo, pois a verdade que vai ser dita aqui não vai destruir, vai restaurar o seu caminho. Se o seu peito tremeu ao ouvir isso, é o seu espírito aceitando a libertação. Para que esta ativação energética se complete na sua vida, você precisa declarar que aceita a intervenção. Então agora, curta este vídeo. Se inscreva no canal para garantir que você não perca a próxima revelação urgente e comente 11 para declarar ao universo que você aceita a clareza e a vitória imediata. Comente 11 agora mesmo. Essa é a sua declaração de fé e alinhamento. Fique comigo até o final, pois o céu tem uma oração poderosa para selar a sua proteção. Você não chegou aqui por acaso. O céu fez uma pausa no tempo só para te chamar e essa ligação é urgente. Você sentiu aquele frio na espinha, aquela dúvida sussurrando, aquele aperto no peito que a razão não conseguia explicar. Não era paranoia, era seu espírito te alertando. Você foi escolhido para carregar a luz neste momento de revelação, não para julgar, mas para discernir. O Senhor Tesouro está expondo a verdade que estava escondida atrás do sorriso familiar da sua irmã. Respire fundo, porque você tem a força necessária para enfrentar o que está sendo revelado. Esta não é uma mensagem de caos, mas sim de clareza. Você está sendo armado com a paz e a certeza de que, ao trilhar este caminho da verdade, a sua própria bênção será liberada. Entenda que o objetivo do céu não é destruir o relacionamento de vocês, mas purificá-lo. Você não precisa gritar ou acusar. Sua calma será mais poderosa que qualquer palavra. O peso que você carregava, aquela fadiga inexplicável, o sono interrompido, tudo isso não era seu, era a atmosfera sendo contaminada por algo que ela escolheu esconder. Mas agora que a luz entrou, essa interferência perdeu o poder. Nos próximos dias, fique atento aos sinais sutis, uma mensagem inesperada, um número que se repete, ou um objeto perdido que reaparece. Esses não serão acidentes, serão as migalhas de pão que confirmam cada palavra que você está ouvindo agora. Seu papel é receber essa clareza e se proteger. A verdade que o céu está desembrulhando não se refere apenas ao passado ou ao presente dela. Trata-se do seu futuro. Você está quebrando um ciclo que começou muito antes de você nascer. Uma dívida espiritual que ameaçava te prender. O alívio que você sentirá não será apenas emocional, mas geracional. Quando você finalmente confrontar essa verdade com sabedoria, o que estava retido na sua vida será liberado. Mas há algo ainda mais profundo em jogo. Se a intenção dela era manter esse segredo para se proteger, o que acontecerá quando você descobrir que esse segredo, na verdade, era a chave para a sua maior vitória? Você sentiu aquela ponta de gelo no peito, aquela certeza discreta de que algo estava fora do lugar, especialmente por trás daquele sorriso familiar da sua irmã. Durante muito tempo, você tentou ignorar, dizendo que era paranoia, mas o céu está aqui para confirmar, não era. Aquela sensação não era fraqueza mental, era sua intuição divina, o arcanjo Miguel batendo à porta da sua alma.
Você tem um sensor interno calibrado pela verdade. Quando você percebeu o vazio no riso dela, o que você identificou não foi um erro de cálculo, mas sim o seu espírito sinalizando a interferência sutil que havia se infiltrado no seu ambiente. Essa clareza é a sua proteção. Você não está louco, você é o escolhido para ver o que os outros se recusam a enxergar. Entenda que essa revelação não veio para te condenar ou te sobrecarregar com um fardo. Ela veio para te libertar e te armar com a sabedoria que somente a verdade oferece. Você é a pessoa que Deus confiou para carregar essa luz, porque você possui a força e a calma necessárias para lidar com essa verdade sem cair no caos. Não se trata de acusar, mas sim de quebrar um ciclo que começou muito antes de você nascer. O peso que você sentiu não era seu, era o peso do engano que estava prestes a te atingir, mas agora está sendo retirado. Sua função é manter a calma e a dignidade, pois sua contenção falará mais alto que qualquer grito. Você é o agente de mudança que a sua linhagem esperava. O céu já iniciou o realinhamento. Sua obediência em ouvir abriu uma porta no invisível. Mas a verdade é um fogo. Ela não só ilumina, como também consome o que é falso. Nos próximos dias, você receberá uma confirmação inegável, um sinal, que será pequeno, mas com um significado imenso orquestrado para te dar a prova final. Você achava que essa mensagem era apenas sobre sua irmã? Pense de novo. A revelação mais profunda não está no que ela fez, mas no que você está prestes a se tornar. E quando a verdade se materializar diante dos seus olhos, você descobrirá se a sua força reside no perdão silencioso ou na ação profética que vai redefinir o seu caminho e a sua herança. Você não apenas ouviu uma mensagem, você viveu uma revelação divina. O véu foi levantado, o ciclo de invisibilidade e engano foi quebrado, e o peso que estava sobre sua alma simplesmente sumiu. Você não está mais em atraso, você está em aceleração divina. E verdade é um tesouro, e ela custou caro para ser liberada no espiritual. Ela custou o seu antigo eu. Agora, para manter essa frequência de clareza e garantir que as bênçãos não sejam mais bloqueadas, você precisa honrar essa ativação. Honrar o alinhamento que o céu te deu é mais do que gratidão, é uma lei espiritual. É declarar que você valoriza essa libertação e que está pronto para o seu próximo nível. Se esta verdade ressoou com tanta força que transformou sua atmosfera e selou seu futuro, você está convidado a honrar o tesouro da clareza que acabou de receber. Faça isso agora, reafirmando seu compromisso com a luz. Ao honrar o valor desta verdade, você sela o seu novo alinhamento divino e garante que essa porta de revelação jamais se feche. A vitória já é sua. Agora, honre a frequência para que ela permaneça. Por meses, você sentiu um peso, um incômodo sutil que não conseguia nomear. Agora, a verdade é que o céu abriu seus olhos para o segredo que foi plantado silenciosamente há 6 meses, como uma semente no escuro. Você não é apenas um espectador. Você é o portador da luz que expõe o que está oculto. A máscara daquela pessoa próxima não cai por acaso. Ela desmorona porque sua frequência espiritual subiu, tornando impossível para a mentira sobreviver no seu espaço. Entenda, o Altíssimo não revela para te humilhar, mas para te proteger. Este momento exige sua soberania. Chega de viver na sombra da dúvida ou fingir que o frio que você sente não existe. Essa intuição era o Espírito Santo te avisando. O segredo que sua irmã plantou não foi uma escolha casual. Foi um alinhamento que, embora pequeno no início, criou raízes profundas e começou a afetar seu próprio caminho. Você é o solo sagrado e Deus não permitirá que essa raiz de engano estrague sua colheita. Ela agiu no silêncio, mas Deus fala na clareza. Sua missão agora não é confrontar com fúria, mas sim permanecer em uma paz inabalável. O
O poder de desmantelar essa interferência não está no que você diz, mas no que você é, um escolhido coberto pela graça. Você tem o direito divino de ver a realidade sem os filtros da cortesia familiar, e sua firmeza será a chave para a libertação. Você já suportou o peso do silêncio e agora está prestes a colher a recompensa da sua obediência. Esta revelação não é o ponto final de um drama, mas sim uma ponte para o seu alinhamento. O universo está prestes a te mostrar que o atraso nas suas bênçãos não era punição, mas sim proteção divina. A verdade que você está prestes a encarar purifica sua casa. Mas e se o verdadeiro propósito de Deus, ao expor essa mentira, for liberar uma herança espiritual que foi retida de você por gerações inteiras e que só poderia ser ativada através desta ruptura dolorosa? Pausa. Quero que você pare e respire agora. Até aqui, você ouviu uma revelação dura, uma verdade que o céu precisou expor para te proteger e purificar sua linhagem. Mas existe uma diferença gritante entre ouvir a verdade e ativar a mudança que ela traz. Se você está apenas assistindo, o segredo da sua irmã pode ter te alcançado. Mas se você está agindo, você está quebrando o ciclo. Estamos falando de alinhamento e de receber a abundância que estava travada por causa dessa interferência. Nos sistemas espirituais, o número 11 representa justamente essa abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ele é um código que confirma: sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando em seu campo energético. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de paz e vitória está começando a se alinhar e que é hora de ativar sua herança, comente agora. 11. Você não está apenas digitando um número, você está ativando e reivindicando seu alinhamento. Além disso, para provar o seu comprometimento e garantir que o céu continue te enviando estas mensagens urgentes de proteção, deixe o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. Sua ação é a nossa confirmação de que você está pronto para a vitória e para andar na luz. Você sentiu que algo estava errado, não sentiu? Aquele peso no peito, os atrasos inexplicáveis, a sensação de que você estava correndo em areia movediça enquanto suas bênçãos pareciam dar meia volta. O preço oculto não era uma dívida que você tinha com Deus, era uma interferência sutil, uma barreira espiritual erguida por algo que estava perto demais. O céu viu essa barreira. Você estava vivendo sob uma névoa de engano, e essa névoa vinha do lugar menos esperado. Você não é culpado por ter demorado. Você estava lutando uma batalha invisível da qual não tinha ciência, travada nos bastidores da sua vida. Saiba disso. O universo não te negou nada, mas o que estava oculto ao seu lado estava sugando a energia da sua prosperidade e da sua paz. Agora, a luz chegou, não para condenar quem errou, mas para limpar o caminho e te proteger. Essa revelação não é um fardo, é a sua libertação mais profunda. Você não precisa mais se perguntar por que seu sono foi interrompido ou por que a paz parecia fugir do seu lar. A causa foi nomeada e o vazamento foi selado. Sua dor era real, mas não era aleatória. Você é o escolhido para quebrar esse ciclo, e essa clareza é a sua arma mais poderosa. Sua força não reside em gritar ou acusar, mas na quietude e na certeza de que você é soberano sobre seu próprio espaço. Você recupera seu poder e sua bênção no momento em que para de questionar sua intuição e aceita a verdade que o céu te entregou. Lembre-se, o tempo de Deus não é como o nosso, medido em relógios, mas em alinhamento. A bênção estava atrasada, porque a fundação precisava ser purificada primeiro. E agora que o alicerce da sua verdade foi estabelecido, o fluxo volta para você, com uma força que jamais poderia ter antes. Você quebrou o ciclo, o peso invisível foi tirado,
Mas a maior revelação não é sobre o que a outra pessoa fez, e sim sobre o que você estava prestes a perder por ignorar os sinais. A verdadeira pergunta agora não é sobre o passado, é sobre o futuro. Se a verdade exposta já te trouxe essa clareza e paz, qual será o impacto da sua nova obediência no seu destino? Você estava caminhando em terreno aparentemente firme, mas o arcanjo Miguel agiu porque o perigo contra o seu caminho não era barulhento, era sorrateiro, disfarçado pela familiaridade. Esse sussurro de suspeita que você sentiu não era paranoia. Era o céu lhe enviando um código de alerta urgente. Entenda, a intervenção celestial aconteceu para que você não caísse na armadilha que já estava montada, invisível aos olhos comuns. Sua soberania espiritual atraiu essa proteção. Você foi forte o suficiente para que o universo decidisse que você merecia essa clareza. Não foi sorte, foi um livramento direcionado para que você pudesse reaver o controle da sua paz antes que fosse tarde demais. Essa revelação não é um fardo, é a sua alforria. Você foi escolhido para ver a verdade, não para acusar, mas para se libertar e, se possível, guiar. O que sua irmã escondia não está sendo exposto para condená-la, mas para proteger o seu futuro de uma dívida espiritual que tentava se instalar em sua vida. Agora, use essa informação como um escudo e não como uma espada. A verdade é a única chave que destranca a paz que foi roubada das suas noites e restaura a clareza que o engano tentou nublar. Você não está mais à mercê de segredos. Você está no assento do motorista da sua própria vida. Saber é apenas o primeiro passo. A verdadeira vitória está em como você se comportará nos próximos dias, quando o sinal sutil do céu se manifestar. Haverá um objeto ou uma memória que ressoará como um sino, confirmando tudo. Mas o arcanjo Miguel não parou por aí. Existe um detalhe final sobre a origem de toda essa situação. Um ciclo de dor e ciúme que começou muito antes de vocês duas nascerem, enterrado em uma ferida antiga, que o céu está prestes a desenterrar, para que você entenda que isso nunca foi apenas sobre as ações dela, mas sim sobre o futuro da sua linhagem. Você já sentiu essa eletricidade no ar? Não é uma fantasia, é o céu se movendo ao seu redor. Dentro das próximas 48 horas, algo vai vibrar de forma diferente. Não estou falando de um grande evento, mas de uma sensação profunda. A pressão no seu peito vai aliviar, a névoa na sua mente vai dissipar. Isso não é mágica, é o efeito da verdade sendo liberada no seu ambiente. Você carregou o peso desse segredo, a dor não dita de sua irmã, e o universo respondeu ao seu silêncio. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Essa mudança na atmosfera é a prova de que a luz está entrando onde as sombras estavam há meses. Lembre-se, você não é um observador passivo nessa história. Você é o portador da luz, o escolhido para quebrar o ciclo. Deus não te deu essa revelação para te assustar, mas para te revestir de autoridade. O que a sua irmã escondeu era uma semente que, se não fosse exposta, continuaria a sufocar a sua paz e a sua linhagem. Mas agora, o jogo mudou. Seu papel não é julgar, mas discernir. Você não precisa levantar a voz. A sua calma será o seu maior poder. Você está sendo preparado para o confronto que está chegando, e você enfrentará isso não com raiva, mas com uma força que vem de cima. Você tem o direito de reivindicar a sua paz de volta. A verdade sobre sua irmã foi apenas a porta. O que estava por trás dela é muito maior e te diz respeito diretamente. Você já sentiu que algo de precioso foi roubado de você, não materialmente, mas em tempo, em oportunidades, em alegria. Essa interferência espiritual causou um atraso, um desvio. Mas preste atenção, a lei da compensação divina é imbatível. Você quebrou o silêncio e, por causa da sua obediência, o céu está prestes a triplicar a sua recompensa.
Agora que a confusão se dissipa e a luz entra, você verá claramente que o verdadeiro segredo não era o que ela escondia, mas sim a herança que estava bloqueada. O que acontece quando o anjo não apenas expõe a mentira, mas devolve o tempo que você perdeu? Você tem esperado por uma confirmação, e a sabedoria do céu diz que a prova virá em embalagens discretas. Não espere trovões ou visões dramáticas. O sinal que confirmará essa verdade oculta será pequeno, íntimo e feito sob medida para você. Pense em uma mensagem de texto aleatória, uma conversa que parece normal ou um objeto que reaparece. A armadilha é pensar que o que é divino precisa ser grandioso. Na verdade, a força está na confirmação silenciosa que só sua alma reconhece. Fique atento. O universo não sussurra a verdade para todos, mas para aqueles que estão realmente prontos para carregá-la. Seu papel agora não é buscar a briga, mas apenas manter a calma para que você possa identificar o alinhamento quando ele chegar. Você não precisa provar nada a ninguém. Apenas precisa ver o que está diante dos seus olhos. O tremor que você sente agora no peito não é medo, é a sua intuição divina vibrando em sintonia com a verdade que está se aproximando. Você sentirá uma mudança sutil, mas inegável, na atmosfera ao seu redor, como se uma neblina tivesse sido levantada do seu campo de visão. Essa revelação não está chegando para destruir seu relacionamento, mas para purificá-lo de toda falsidade. Lembre-se, o amor construído sobre a verdade resiste a qualquer tempestade. Quando esse pequeno sinal aparecer, não haja com raiva ou pânico. Seu poder reside em sua tranquilidade. O Senhor está te dando clareza para que você possa agir com sabedoria, não com base em suposições, mas em fatos que a própria luz tornou visíveis para sua proteção. Você está prestes a descobrir que o segredo que ela guardava não era apenas um evento isolado, mas sim o ponto final de uma linha de escolhas que começou há muito tempo, talvez antes mesmo que você percebesse. A clareza que está chegando não é sobre punição, mas sobre libertação de uma dívida espiritual que ameaçava ligar você a ela. Se esse pequeno sinal é a confirmação de que algo estava profundamente errado, a pergunta real que você deve fazer a si mesmo é: se um sussurro pode revelar uma mentira que durou anos, qual é a verdade imensa que os céus guardaram para você, que jamais pôde ser dita enquanto a escuridão reinava no seu lar? Você precisa entender que o céu não está chamando você para ser o carrasco, mas sim o portador da luz. Você foi escolhido para receber essa revelação dolorosa sobre sua irmã, não para que você possa destruir a relação, mas para purificá-la. A verdade veio para proteger você e trazer a cura que há muito estava atrasada em sua linhagem. Esse conhecimento que você recebeu agora é uma arma, mas seu manual de instruções é a graça. Sua soberania reside na calma. Quando a mentira for exposta, você não reagirá com o ego ferido, mas com a autoridade de quem sabe que a paz só é possível quando a ilusão cai. Aquela dor que você sentiu no peito, o calafrio, o peso invisível, não era paranoia. Era sua alma te avisando da interferência espiritual. Agora que a verdade sobre as ações da sua irmã veio à tona, você tem o mapa para a liberdade. O seu papel não é gritar ou exigir satisfações. Seu poder está na serenidade. Você tem que ser a força pacificadora. O Senhor revelou a batalha secreta para que você possa lutar com discernimento, não com raiva. Lembre-se do que está escrito. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Você está agora na posição de reconstruir o amor de forma inabalável, porque ele será ancorado na verdade e não mais na areia do segredo. Você quebrou um ciclo que começou muito antes de você nascer. Essa revelação não é apenas sobre o que sua irmã fez, mas sobre quem você se torna ao enfrentá-la com graça e sabedoria.
a luz que você carrega não se apagará mais. O céu te moveu de uma fase de sobrevivência para uma de aceleração divina. O verdadeiro milagre não é a queda do engano, é a ascensão da sua própria verdade. Se a verdade sobre os outros pôde mudar toda a sua atmosfera e trazer paz, imagine o que acontecerá quando você finalmente souber a extensão completa do poder que esteve escondido dentro de você, esperando para ser ativado. A mentira só tem poder enquanto você a alimenta com sua crença. Chegou o momento em que a ilusão construída por sua irmã, aquele silêncio disfarçado de sorriso, desmorona sob o peso da verdade que o céu revelou. Não se trata de buscar vingança, mas de clareza. Você não é mais refém do que não sabia. O que está acontecendo agora não é uma destruição, mas uma purificação. Sinta esse peso sendo retirado dos seus ombros. A ansiedade, a dúvida gelada, tudo aquilo que você sentia que estava errado. Não era paranoia. Era seu espírito discernindo a sombra que ela carregava. Você, o escolhido, recebeu a luz para expor essa escuridão, não para julgá-la, mas para proteger o seu próprio destino. O poder da inverdade foi quebrado no instante em que você aceitou ouvir esta mensagem divina, e agora a autoridade está de volta às suas mãos. Então, o que fazer agora que o castelo de cartas desabou? Sua reação precisa ser de força calma, não de fúria. Não desperdice sua energia na acusação. O Senhor lhe deu discernimento para que você possa agir com sabedoria. Ficar em silêncio muitas vezes é a resposta mais poderosa. Quando a mentira se desnuda, ela se torna fraca e precisa de sua raiva para sobreviver. Não lhe dê isso. Em vez disso, estabeleça a paz no seu próprio território. Proteja seu coração e sua casa, pois a verdade que você recebeu não é uma ferramenta de ataque, mas um alicerce. Você é o portador da luz nesta situação, e o brilho dos seus olhos, cheio da certeza divina, fará com que qualquer falsidade se curve sem que você precise levantar a voz. Você está testemunhando o fim de um ciclo de engano, mas este não é o final da revelação, é apenas a superfície. O que a mentira da sua irmã escondeu de forma mais perigosa não foi apenas uma ação dela, mas sim a sua bênção que estava sendo atrasada. Pense bem, se a verdade sobre ela o libertou, qual é a verdade mais profunda sobre você que o céu protegeu e que ainda está oculta? Existe uma promessa, um tesouro que foi retido enquanto a confusão reinava. Agora que a luz entrou, essa bênção está livre para fluir. O que acontece quando você percebe que a verdadeira recompensa não é apenas a paz, mas sim a revelação da sua identidade que o engano tentava roubar. Essa é a chave que abre não só a porta da casa dela, mas o seu próprio destino. Você tem carregado um peso que nem sabia que existia. Aquela ansiedade sutil, o sono interrompido, a sensação de que algo estava fora do lugar. Tudo isso não eram falhas suas, mas o peso invisível da verdade oculta agindo em seu espírito. Hoje, o céu alivia essa carga. A mensagem não veio para te assustar ou te julgar, mas para te libertar do fardo de sustentar inconscientemente uma ilusão que não era sua. Sinta a diferença. Você não precisa mais fingir que tudo está bem ou lutar contra uma confusão que não te pertencia. Essa clareza instantânea é sua primeira vitória. Agora, a verdadeira força não está em gritar ou acusar quando a verdade for revelada. Sua soberania reside na calma. Assumir a calma é vestir a autoridade de quem já sabe o que está por vir, mas escolhe a paz. O confronto é iminente, sim, mas ele não tem poder sobre a sua mente porque você foi avisado e blindado. Deixe que a situação reaja ao seu silêncio e à sua firmeza inabalável.
O Senhor não revela para causar caos. Ele o faz para garantir que você esteja preparado e não seja mais uma vítima da surpresa. Seu maior poder agora é o discernimento tranquilo, a sabedoria que não se abala diante da tempestade. Você assumiu a paz e derrubou o peso do segredo. Mas antes que a restauração final possa acontecer, antes que a poeira baixe e a cura da sua linhagem comece de fato, você precisa entender exatamente o que foi comprometido. Não é apenas o relacionamento, mas a energia que foi drenada da sua própria vida para sustentar aquela mentira. O engano de sua irmã tem um rastro e um preço que impactou diretamente seu caminho. Você está pronto para encarar o rastro exato dessa interferência e descobrir como, sem querer, a sua luz foi usada para alimentar uma sombra que estava muito perto de você? Você ouviu que o confronto está chegando, mas a sua vitória não será medida pelo barulho. Lembre-se, quando a verdade é celestial, ela não precisa de volume para ressoar. O seu papel não é levantar a voz, mas firmar os pés, pois o céu já falou, e essa revelação é o seu escudo. Quando você encontrar sua irmã, você não enfrentará a mentira com raiva, mas com a calma inabalável de quem sabe o que viu. Você não está sendo chamado para acusar, mas para ser o espelho onde a sombra dela finalmente se enxerga. Você não grita porque sua presença, ungida pela paz, já é autoridade suficiente. Entenda que este momento não é apenas sobre ela. É sobre você reescrever a história de sua linhagem. Você está quebrando um ciclo de engano que começou muito antes do seu nascimento. O que está sendo revelado hoje não é para te ferir, mas para te dar o poder de restaurar. Quando você a encarar, veja além da superfície, pois o segredo que ela carregava não é o fim da sua relação, mas a oportunidade de uma cura verdadeira, alicerçada na rocha. Você não é o juiz, você é o catalisador. Por isso, mantenha seu coração guardado. O que você ganha com essa verdade é muito maior do que qualquer dor momentânea. Você ganha soberania sobre sua própria atmosfera espiritual. O céu lhe deu a clareza para a batalha de hoje, mas resta uma última peça no quebra-cabeça, uma que define não apenas o passado da sua irmã, mas o seu futuro. Você se lembra do ciúme disfarçado, daquela ferida antiga da infância que o contexto mencionou, o momento em que você foi o favorito e ela se sentiu invisível? Essa memória, pequena e silenciosa, é a raiz de toda a interferência espiritual que atrasou suas bênçãos. A verdade é que aquela ferida dela é a chave para o seu próximo nível de autoridade, a conquista que estava parada esperando por esse alinhamento. Se você fechar os olhos e a confrontar, ela fugirá. Mas se você abrir a alma e a enxergar, como o Pai a enxerga, uma força será liberada. A questão não é o que você deve dizer, mas sim como a sua ascensão está intrinsecamente ligada à dor que ela nunca conseguiu nomear. Você está no limiar de um poder que o ruído jamais poderia lhe conferir. O subtítulo fala de um encontro sagrado que se manifesta no seu silêncio. Entenda, a quietude que você escolhe agora não é covardia, é a sua maior arma. Quando a verdade sobre sua irmã vier à tona, e ela virá, você não precisa se justificar ou entrar em pânico. O poder de Deus se manifesta na sua calma, na sua contenção. Você foi escolhido para ser o farol, e faróis não precisam correr. Eles apenas brilham e revelam o caminho. O céu está te ensinando a discernir sem acusar, a falar com uma firmeza que não vem da raiva, mas da certeza divina. Essa calma é a autoridade que quebra o ciclo de engano. Aquela sensação gélida, aquele pressentimento de que algo estava fora do lugar, não era invenção da sua mente, era o seu discernimento espiritual, o alerta de Deus trabalhando dentro de você. Muitos ignorariam essa intuição, chamariam de medo, mas você está aqui porque soube ouvir o sussurro. Agora, quando os céus começarem a alinhar as circunstâncias,
a mensagem, o sinal sutil que está por vir nos próximos dias, sua única tarefa é manter-se firme na verdade que você já conhece. Não é hora de revidar com as mesmas ferramentas da escuridão, mas de usar a luz que lhe foi dada. Você está sendo protegido e purificado. O Senhor não deseja humilhação para ninguém. Ele quer que você esteja seguro e completo. E é por isso que a revelação é necessária. O que está acontecendo agora transcende o imediato. Você não está apenas salvando um relacionamento, está quebrando um ciclo que assombra sua linhagem há gerações. Sua decisão de encarar a verdade, mesmo que doa, é o ato que liberta o seu futuro e o dos seus descendentes. Você é o ponto de virada, o escolhido para trazer a purificação. O poder que reside na sua calma garantirá que a vitória que o céu prometeu chegue sem impedimentos. Mas lembre-se, toda grande revelação tem um preço. É o preço do peso aliviado, sim, mas também o preço de uma nova visão. O que acontecerá com você quando a verdade se tornar o único fundamento e você tiver que encarar o impacto dessa clareza na sua própria identidade? Você não apenas recebeu uma revelação, você se tornou o ponto de virada da sua história. Pense nisso. Anos de silêncio e desordem espiritual se disfarçaram de normalidade familiar. Essa confusão não era sua culpa, mas o peso dela era seu. Agora, a linhagem está sendo purificada porque você teve a coragem de encarar a verdade que estava oculta. Você não é mais o elo fraco da cadeia. Você é o destruidor de ciclos. A decepção que pairava sobre sua casa por tanto tempo está desmoronando, não por causa de raiva ou acusação, mas pela força silenciosa da sua decisão de ver a luz. Você escolheu a clareza em vez do conforto e é por isso que o céu está trabalhando a seu favor. Você é o agente de cura que esta família precisava. A paz que você busca não está esperando por um pedido de desculpas. Ela começa agora com a sua aceitação da verdade. Você sentirá uma mudança poderosa no seu ambiente. Aquela ansiedade sutil que te acompanhava ou o cansaço sem motivo aparente. Isso está se dissipando. Deus não expôs essa situação para te humilhar, mas para blindar o seu futuro e te proteger. Sua calma é a sua maior arma agora. Não se trata de reagir ao drama, mas de habitar na certeza divina de que você está no caminho certo. Você está sendo ungido com uma força que transcende o entendimento familiar. A partir deste instante, você carrega a autoridade para restaurar o que estava quebrado, não através da força, mas através da sua simples presença. A cura da sua linhagem, o fim desta decepção, é apenas o portal para algo muito maior que foi prometido a você. Você superou a sombra, mas a recompensa por essa obediência ainda não se manifestou completamente. Se a verdade sobre sua irmã foi dolorosa, imagine o poder da verdade que o céu reservou apenas para você, a pessoa que ousou escutar. Existe um segredo que conecta o seu passado, toda a dor que você suportou, a herança divina que estava bloqueada. E para entender o que está prestes a ser derramado em sua vida, a bênção que ultrapassa o entendimento e silencia a dúvida de vez, você precisa primeiro decifrar a lei do alinhamento. Como exatamente a sua decisão de purificar esta relação libera a sua própria vocação. Você sentiu esse peso por tanto tempo que achou que ele era parte de você. Aquela sensação de que algo estava fora do lugar, um esforço extra para coisas simples, o ar pesado em casa. Não era sua culpa. Era o peso espiritual da mentira e da confusão que pairava invisivelmente. Mas preste atenção. A verdade não chegou para te condenar, mas para te libertar. O fardo que você carregou, esse peso invisível que afetava seu sono e suas bênçãos, ele foi aliviado neste exato momento. Você não é mais refém do que estava oculto, sua soberania está sendo restaurada. Você pode respirar fundo, o ar agora é seu novamente, e a paz que você buscava não é um sonho distante.
é sua nova realidade. Pense neste momento como a hora em que a neblina densa se dissipou. Você não precisa mais tatear no escuro. Por causa da luz que entrou, você agora vê o mapa, você enxerga os obstáculos que antes derrubavam você. Isso não significa que a estrada será fácil, mas significa que você está dirigindo o carro agora, não a sombra. O Altíssimo lhe deu o discernimento, e essa ferramenta é mais poderosa do que qualquer confronto físico. Sua missão agora é simples: andar leve. Deixe para trás o hábito de consertar o que não é seu. Sua energia, seu foco, seus sonhos foram devolvidos. Use-os para construir o futuro de paz que foi prometido a você. Você parou de carregar o peso, mas agora precisa entender por que esse fardo foi colocado sobre você. A revelação sobre sua irmã não é o ponto final. É apenas a chave que destranca a porta mais importante. Afinal, a história dela, o segredo dela e o silêncio dela eram, na verdade, os últimos obstáculos que precisavam cair para que você pudesse finalmente caminhar na plenitude do seu chamado. E se o que estava oculto, na verdade, não era o ato dela, mas sim o tamanho da sua vitória que a incomodava? O que o céu lhe mostrará a seguir é que a maior força que se levantou contra você estava, sem saber, protegendo a sua coroa. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você navegou por uma revelação que só os fortes suportam. A vitória não é um evento futuro. É o solo sob seus pés neste exato momento. Você descobriu a verdade não para se afundar na dor, mas para se erguer acima dela. Aceleração divina significa que o tempo que o inimigo tentou roubar através do engano da sua irmã está sendo devolvido em dobro. As barreiras invisíveis que atrasavam suas bênçãos caíram porque você escolheu a luz em vez do conforto. Lembre-se, o céu não está punindo, ele está realinhando. Essa nova fase não pede esforço, mas sim confiança. Tudo o que estava lento, confuso ou fora de alcance, agora está sendo puxado para perto de você, porque a sua obediência abriu as comportas da graça. A partir de agora, você precisa entender que a atmosfera ao seu redor mudou. O peso espiritual que você carregava, aquela dor que não tinha nome, era o peso da decepção oculta. Mas agora que foi exposta, esse fardo se foi. O seu papel não é julgar, mas manter a sua própria paz. Você é o portador da luz, e onde a luz brilha, as sombras não têm poder. A sua restauração não será apenas no material, ela será no seu sono, na sua clareza mental e na sua capacidade de sorrir de verdade. Você está se tornando a versão de si mesmo que Deus sempre soube que você seria, livre do ruído e das amarras que te seguravam por tanto tempo. Sua história foi reescrita no momento em que você ouviu esta mensagem. Você quebrou um ciclo, e essa quebra ressoa além de qualquer relacionamento. Você não apenas se libertou da confusão de sua irmã, você libertou a si mesmo para o seu destino. Mas existe uma última peça, um segredo que estava trancado não apenas na história dela, mas no seu próprio coração. É uma verdade que, uma vez revelada, não apenas te protegerá do futuro, mas revelará por que você foi a única pessoa capaz de receber esta mensagem. Ela explica não apenas o que aconteceu, mas quem você realmente é e qual é a dívida que o universo tem com a sua alma. Quando você entender essa revelação final, a pergunta não será mais sobre a traição, mas sim, como essa luz nunca foi vista antes. Você não está mais sob a sombra do engano. Você é o escolhido que quebrou o ciclo. Aquele peso que você carregava foi levantado e a sua bênção, que estava atrasada, está chegando com a aceleração divina. A vitória da sua linhagem está selada. A verdade quebrou o silêncio e purificou o seu caminho. Para confirmar que a luz entrou e que o ciclo de dor acabou para você, curta este vídeo e comente o código profético 77 agora para selar a sua grande vitória.
Se esta mensagem te despertou, não deixe que ela pare por aqui. Inscreva-se no canal para receber a próxima palavra que Deus tem para você. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa desta libertação e prepare-se para ver a verdade se manifestar nos próximos dias. Caminhe em paz, porque você já venceu e o céu trabalha por você.